CPF. E hoje a gente está com a Nath, que ela vai falar sobre insegurança. A Nath é psicóloga. E aí eu vou passar para falar a palavra para ela. Vocês podem responder as perguntas no chat, que ela falou que a hora que ela acabar, ela vai fazer uma sessão de perguntas com vocês. Pode ir, Nath. Gente, boa tarde para vocês. Eu fico muito mal de apresentar a palestra assim, porque a minha câmera deu ruim, eu não consigo conectar com o celular, tentei de todo jeito, não consigo ativar a câmera, mas isso não vai atrapalhar o nosso sábado. A gente vai ter um conteúdo super legal. Queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje, disponibilizou uma horinha do seu tempo para a gente poder trocar uma ideia. Eu sou muito nova, acho que vocês conseguem ver até pela foto que está aí, mas a gente vai conversar e vocês vão me conhecer um pouco mais. Então, se soltem, fiquem à vontade para poder conversar. Aqui a gente vai fazer como se fosse uma mesa redonda, de fato, então vocês podem enviar perguntas, ao final a gente vai responder todas elas. E vou tentar ser o mais breve possível aqui com vocês, para poder dar espaço de fala para vocês também. O tema de hoje é muito legal, que a gente vai começar falando sobre insegurança, né? E eu gosto de trazer a respeito esse tema um pouco mais como uma coisa mais descontraída, com insegurança não passarás, exatamente para a gente ter mais liberdade de conversar sobre isso e parar de tratar esse tema como se fosse um tabu, né? Mas alguns de vocês devem estar se perguntando, quem é essa pessoa? Então, hoje eu vim aqui me apresentar primeiramente a vocês. Eu me chamo Natália Lírio, eu tenho 21 anos. Sim, gente, sou muito nova. De uma maneira mais formal, me apresentando para vocês, eu tenho experiência há mais de 3 anos no mercado. Atualmente, eu trabalho na Siemens Energy, que é uma empresa multinacional no campo de energia, tá? Mas também já tive interface com a Petrobras e outras empresas também, já trabalhei. E hoje o meu enfoque principal é na área de projetos. E aí vocês devem se perguntar, né? Por que a pessoa trabalha com projetos, com financeiro, Petrobras, Siemens, o que ela está falando de insegurança? Gente, isso está muito presente na nossa vida de diversas formas, independente da formação que a gente tem, independente da carreira que a gente está seguindo. E se eu posso citar para vocês, eu acredito que alguém aqui também deva ter isso em comum, a gente precisa levar um projeto adiante que é ajudar uns aos outros, conforme a gente vai tendo conhecimento sobre alguns assuntos. Então, foi um projeto até que durante a pandemia eu cheguei a levantar, de que eu abri mentoria para alguns jovens universitários para início de carreira. Então, esse projeto de falar de insegurança, falar sobre você ser inserido no ambiente do mercado de trabalho em multinacionais, foi elaborado por todo esse projeto, onde eu fazia mentoria para o pessoal. E foi muito positivo, teve um resultado bem bacana. Então, hoje eu resolvi trazer um pouco desse conteúdo para vocês conhecerem e, ao final, tirarem dúvidas também. Hoje eu queria começar aqui com vocês já quebrando um tabu muito forte que a gente tem em segurança, que geralmente a gente espera um momento da nossa vida em que a gente se sinta seguro para poder tomar um passo mais importante. Mas aí eu te pergunto, né, o que é se sentir seguro o suficiente? Quando que isso vai acontecer para você tomar uma decisão que você está tardando há um tempão? Quando é que isso vai acontecer? Será que tem um momento certo de você se sentir super seguro e suficiente de si mesmo e que você vai se sentir muito bem em tomar uma atitude? Eu acho que não. Então, uma frase que eu trago aqui para vocês é: a insegurança não é que ela vai acabar. Você não precisa esperar o momento perfeito para você agir. Mas assim como você já passou por várias fases na sua vida, as suas inseguranças vão se transformar. Então, a ideia do conteúdo de hoje é mostrar para você que, independente da sua realidade, você não precisa mais ficar esperando ou se questionando se você é o suficiente, se o que você tem hoje basta para você vivenciar alguma coisa ligada à inserção do mercado. Poxa, eu sou o suficiente para começar uma carreira numa empresa grande? Será que talvez uma falta de experiência possa vir acarretar em alguma coisa e eu vou ficar travado? Será que eu vou ser o suficiente para isso? Você não precisa mais se questionar sobre isso. E é exatamente o que o tema de hoje traz para a gente. A gente pode começar falando sobre esse tema principalmente voltado para processo seletivo, por exemplo, porque todos aqui são universitários, então
é basicamente o mesmo momento que vocês estão passando, de ter um dos primeiros contatos com o mercado de trabalho, de se conhecer de fato. Às vezes a gente não sabe nem qual é a área que quer entrar, as coisas que se interessam, realmente quer se descobrir um pouco mais, ter a oportunidade, ter o contato, e a insegurança chega com muita força nesse período. Principalmente porque a gente não teve uma experiência prévia no mercado sênior antes disso. Eu digo mercado sênior porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de uma empresa júnior na minha época de faculdade. Então, e é completamente diferente, gente. É uma preparação e tudo mais, mas o universo da faculdade é uma coisa completamente diferente do mercado sênior, do mercado de verdade. Então, a gente bate essa insegurança no sentido de, será que o que eu tenho hoje é o suficiente? E é exatamente por aí que a gente vai começar. Quando a gente fala, principalmente de empresa júnior ou de qualquer iniciativa da universidade, para a gente começar a trabalhar no sentido da insegurança, é muito importante, e assim, eu sei que é muito comentado, mas eu não poderia deixar de falar também, estudem antes. Estudar antes do processo seletivo. E eu não digo estudar só sobre a empresa, sabe? É você estudar sobre si. Muitas das vezes a gente chega num período de estágio, ou a gente chega num período que precisa decidir mais as coisas, mais do meio para o final do curso, e a gente se pega num momento de muita pressão, em que, eu preciso pegar e fazer, eu preciso agir. E muitas das vezes você não para poder pensar como aquela sua atitude de hoje vai te impactar lá na frente. Será que a empresa que você está se candidatando hoje, que você está prestando o seu tempo, é alguma coisa valiosa para você? Você vai conseguir continuar empregando o seu trabalho, sua força de vontade a longo prazo? Será que você vai se sentir feliz e satisfeito naquele lugar? Mesmo depois de estágio, esquece essa parte de ser um estágio. Entenda que é o início de uma carreira. Talvez se olharmos de uma maneira diferente, a gente vai conseguir encarar o quanto é importante a gente parar para refletir se a gente está satisfeito de fato. E não só conseguir a oportunidade, conseguir o estágio. Eu sei que a gente se cobra nesse momento, mas é muito importante parar para estudar nesse sentido. De, poxa, eu estou conseguindo fazer um filtro de que aquele lugar vale a pena? Depois eu vou querer continuar nele? Será que eu não estou me candidatando para uma empresa menor porque eu não estou me sentindo bem comigo mesmo para tentar aquela empresa dos sonhos? A gente não precisa disso. Muitas das vezes a gente se sabota no sentido de colocar barreiras no nosso próprio crescimento, e você já está mais do que pronto. Só que admitir isso para si mesmo é um processo muito lento. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala da importância do estudo prévio, não é só sobre a empresa, se aquilo dali vai te trazer futuro, tudo isso é importante, mas pense também sobre a sua satisfação pessoal e a sua realização. Poxa, você busca independência, você quer ajudar na renda em casa, você quer... Qual é o seu objetivo? Aquele lugar vai suprir isso para você também? Então, estude nesse ponto. Eu acho que muitas das vezes parece uma coisa normal, Nath, disso tudo eu já sei. Você está me falando coisas que eu já ouvi falar a minha vida inteira, mas na prática é diferente. Na prática é diferente porque a gente faz com que seja diferente. Falar para vocês que desde o início, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de escolher aonde eu ia trabalhar, de escolher o que eu ia fazer. E se eu puder passar essa palavra para vocês também, de que se vocês tiverem oportunidade, não deixem passar, façam. Porque o tempo passa e a gente perde essa oportunidade. E muitas das vezes o que a gente precisava era o empurrão de uma pessoa para poder dizer exatamente isso que eu estou falando para vocês agora, de não tenham medo de ir além. Vocês precisam disso para poder ver que lá na frente você alcançou o que você achava que era impossível e você conseguiu. Então, acredito que esse é o primeiro passo para a gente começar aqui. E aí vem uma parte que é muito importante interligada a isso, que é o autoconhecimento. O tema de hoje ele é bastante enxuto por causa disso, porque eu quero colocar você para pensar, sabe? De hoje em dia na internet as pessoas falam muito sobre você precisa se conhecer, você precisa dialogar, falar com as pessoas qual é a sua real intenção, mas eu até deixei essa imagem aqui para a gente parar para refletir realmente como que isso está acontecendo na realidade.
todo esse tema aqui de hoje, ele é muito comentado, ele é muito falado, mas as pessoas continuam inseguras. As pessoas continuam se sentindo insuficientes. E por que que isso acontece? Então, você já parou para pensar como que cada experiência que você está vivendo te influencia de uma maneira? Todo o conjunto da obra, vamos dizer assim, eles vão moldar para que o seu pensamento seja adaptado para a realidade que você vive. Como assim? Quando você vai optar, como eu coloquei aqui, né, optar pela seleção de empresas grandes, quando você fala, não, agora eu vou conseguir. Você já parou para pensar o quanto isso pode mudar o seu mindset? O mindset, existe um estudo muito legal sobre isso, que é o mindset de sucesso, que é quando a pessoa consegue agrupar todas as ideias boas que ela tem, tanto para a vida dela, quanto outros assuntos que ela se interessa, e coloca aquilo como parte do seu dia a dia. Ela trabalha em função daquilo. Por exemplo, você tem uma meta pessoal. Você está inseguro, poxa, eu não sei se eu vou fazer, eu não sei se eu me candidato, não sei se eu vou para essa oportunidade, e se eu não passar? Sinceramente, gente, o não você já tem. Então, vai lá e tenta o seu sim. Muitas das vezes a gente perde uma oportunidade porque fica com medo de levar um não, né? É, e às vezes não, isso é sempre muito ruim, porque depois você fica pensando, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse feito? Então, vá se sentindo inseguro mesmo, que quando você chegar lá e tiver o resultado, você vai ver que você estava pronto e nem sabia. Muitas das vezes é isso que acontece, a gente se surpreende com resultados positivos, melhor do que se frustrar. Então, se eu pudesse dar um conselho para você, seria isso, de você buscar o autoconhecimento nesse sentido. E como é que você busca no dia a dia para você ter essa satisfação, ter esse resultado no final? Primeiro de tudo, você tem ferramentas, depende do seu jeito de ser, né? Então aqui eu vou apresentar mais de um jeito para você poder ir atrás desse tipo de conteúdo para você. Mas a gente tem uma parte mais séria, que seriam as ferramentas. Eu adoro ferramentas. Se alguém aí também gostar, pode deixar no chat, depois eu vou estar vendo os comentários. As ferramentas que eu digo são testes de personalidade, são algumas ferramentas que existem na internet de organização, para você também ter uma gestão do seu dia a dia e saber lidar da maneira correta com seus compromissos, porque muitas das vezes uma questão psicológica aparece porque a gente não está conseguindo gerir bem os compromissos que a gente tem no dia a dia. Então, não tem como você não surtar com tudo que você precisa fazer. Então, primeiro passo é você buscar o autoconhecimento. Se você preferir por ferramentas, você procurando um teste como o Big Five, como o DISC. Se vocês quiserem procurar depois, joguem na internet esses testes. Parece bobeira, mas, nossa, tem uma maneira muito inteligente de você usar cada um deles. Ó, vou dar uma dica. Com o Big Five, por exemplo, quando você, não sei quem já fez aí, deixa nos comentários para mim também, que eu vou estar dando uma olhada. O Big Five, ele tem uma dinâmica legal, porque ele te apresenta um gráfico lá no final, de, por exemplo, quais são as áreas da sua vida que você está indo bem, digamos assim. Ele vai falar lá se você está uma pessoa extrovertida, se você está aproveitando suas oportunidades ou não. E aí, quando você consegue esse gráfico lá no final, ao invés de você só olhar e falar, ah, tá, esse aqui é o meu jeito, como se fosse signo. Eu adoro signo, tá, gente? Mas teste de personalidade não é signo. Então, você pega esse gráfico que ele gerar no final e faz uma comparação. É uma coisa que eu faço com os meus mentorandos, na nossa mentoria privada. Como é feita essa comparação? Você vai pegar o seu menor índice, o que está com a porcentagem mais baixa, e comparar com o seu maior índice, o que está te afetando mais hoje em dia, de maneira positiva. Esse maior índice com o menor índice, se você correlacionar os dois, você vai reparar que dá para você fazer um plano de ação, que nada mais é do que um plano para o futuro, ou até mesmo de curto prazo, para você poder entender melhor como melhorar o seu jeito, como melhorar a maneira como você está gerindo as coisas, porque muitas das vezes a gente não tem espaço no dia a dia para parar, para pensar, como é que está o meu autoconhecimento? Em que oportunidade do dia a gente tem isso, sabe? Se a gente parar para poder pensar
tarefas que a gente tem no cotidiano, muitas das vezes não sobra nem tempo para fazer alguma coisa para si, que dirá fazer uma ferramenta dessas, né? Já ouvi muito esse comentário, e é real, e é verdade. Então, se você tiver a oportunidade de parar para fazer um teste desse, como o Big Five, por exemplo, pega esse resultado de um maior índice e um menor índice, compara e faz um plano de ação. Fala assim, poxa, o meu maior índice é extrovertida, eu sou extrovertida. E o meu menor é que eu não estou muito aberta para o mercado, eu não estou conseguindo aproveitar as oportunidades. Então, você para e pensa, como é que ser extrovertida pode me ajudar a ter uma abertura melhor para o mercado? Será que falando com as pessoas no LinkedIn? Será que testando conhecer pessoas novas na faculdade? Será que eu estou deixando algumas oportunidades passarem que no meu cotidiano não ia me atrapalhar tanto assim? Eu poderia estar aproveitando melhor? Então, o Big Five, por exemplo, foi um exemplo bobo, mas que dá para você poder aproveitar de uma maneira muito mais rica do que só olhar o resultado. Você pode aproveitar isso para poder te trazer um resultado que não diz respeito só em segurança. Ele pode te ajudar a ter uma aprovação, uma multinacional. Natália, mas isso é muito importante, uma vaga e tal na empresa dos sonhos. Pensa naquela empresa que você acha super inalcançável, que você quer, que você acha que, nossa, não é nem para mim, porque é muita coisa. Pensou errado, ela é para você sim. Ela é para você e para agora. A única coisa que está faltando é você parar para pensar mais em você. É só isso. Quando a gente pensa, é mais simples, na verdade, você entrar numa empresa grande do que as pessoas pensam. Porque quando você para pensar em si, você aproveita as oportunidades que aparecem, você consegue, você consegue. Não é muito difícil, de verdade. As pessoas têm mania de complicar as coisas fáceis. As pessoas que eu digo, tipo, as pessoas que aparecem aí na internet, mostrando conteúdo, mentores, professores, querem mostrar que tem uma dificuldade em conseguir esse caminho que a gente tanto quer trilhar. E é por isso que vem a insegurança dentro da gente, falando que a gente não vai conseguir, que a gente não vai conseguir alcançar aquilo, e não tem nada a ver, porque está muito perto da sua realidade, mais até do que você imagina. E aí a gente vai para um lado, uma vertente um pouco diferente. A gente precisa tentar ver se a sua insegurança também, ela não tem muita ligação com a procrastinação. É um tema também muito falado hoje em dia, mas eu acho que as pessoas têm refletido de maneira superficial sobre esse tema. E é muito importante. Vou botar para vocês aqui, eu não sou o ser perfeito, então eu acho que eu posso falar para vocês também. Gente, tem vezes que eu acordo, eu olho para o meu computador assim, nossa, eu não quero trabalhar hoje. Quem nunca, né? Eu não quero trabalhar hoje. E aí, por eu ter acordado já com esse pensamento de não querer fazer nada, eu já não me esforço. Eu já não estou querendo mesmo, eu arrumo qualquer desculpa do universo para eu não precisar fazer nada. A não ser que alguém venha e fale, o prazo é para hoje. Eu vou lá e faço com toda uma vontade do universo. E acabo não entregando o meu melhor. Eu tenho certeza que acontece isso com alguém aqui também. Certeza, 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 porque é super normal. A gente tem dias de procrastinação. Agora, quando eu falo que isso aqui é um tema muito comentado e é importante, é porque uma coisa é você ter dias de procrastinação, dias específicos em que você está sobrecarregado e o seu subconsciente entende que, cara, não está dando mais. Eu vou te dar uma pausa aqui agora, porque simplesmente não está rolando. Então, a procrastinação aconteceu por conta disso. Agora, outra coisa é você perceber, e aí você precisa ser muito sincero consigo mesmo, com o seu próprio crescimento, você perceber que você está nessa vertente há muito tempo, que você está uma semana inteira assim, que você está meses assim. E tudo isso tem um porquê. Às vezes você procrastina porque você coloca uma desculpa, mas você simplesmente não evita responsabilidades. Existe. Às vezes, simplesmente, você não está dando certo aquela tarefa para você e você está evitando, ou você não está fazendo uma gestão boa do tempo. E aí é um problema muito sério se for esse último motivo. Porque se a gente não for sincero, né, não com outras pessoas, mas conosco, as coisas não acontecem, as coisas não saem do lugar. E é onde tudo se dificulta.
É exatamente por isso que é importante a gente colocar a procrastinação aqui no nosso tema também. Porque se você não enxergar o que está acontecendo hoje, como é que você acha que vai poder ter um crescimento estável no futuro? Ou você conseguir atingir as metas sem se destruir no meio do caminho, digamos assim. Você se cobra tanto pelas coisas que você precisa fazer que chega um momento que seu cérebro desliga. Ele fala, cara, não estou mais conseguindo. Você tem várias metas, a gente tem várias coisas para poder fazer agora, mas eu não estou conseguindo, não. Vou me desligar. E você simplesmente se desliga. Ou fica enrolando com as coisas. Ah, eu tenho isso aqui para fazer, mas, poxa, o prazo é só para terça-feira. Então eu vou deixar lá para o último dia, porque lá eu encaro isso daqui. Será que você está conseguindo colocar coisas no seu dia a dia que você gosta também, para não procrastinar tanto? É uma coisa bem legal, porque, por exemplo, uma boa maneira de você gerir o seu tempo se você é uma pessoa que tem muitas tarefas no cotidiano e você para e pensa assim, poxa, cara, eu não estou conseguindo ter tempo para fazer tudo que eu preciso. Será ou você não está conseguindo fazer essa organização de uma maneira correta para você mesma? Como assim? Experimenta colocar, por exemplo, eu tenho várias coisas para fazer hoje e eu preciso entregar hoje. Começa a ver quais são os períodos do dia que você tem mais produtividade. Você vê, eu sou melhor de manhã, eu sou melhor de tarde ou à noite. Vamos dizer, o meu caso, Natália, eu sou melhor na parte da manhã. E a parte da tarde só coisas leves, mas à noite eu estou simplesmente destruída, não quero nada com ninguém. É exatamente assim. Ser sincero com você, o primeiro passo é esse. Quando você admite isso para si mesmo, pega a parte da manhã e a parte da tarde, no meu caso, por exemplo, e faz assim, faz uma coisa difícil, faz uma coisa fácil. Uma difícil, uma fácil, uma difícil, uma fácil. Faz desse jeito, intercalando, que você vai perceber que isso é uma coisa até do seu subconsciente, na verdade. Quando você faz assim, vou fazer logo tudo que tem de difícil e trabalhoso para poder ficar livre. Chega uma hora ali que você vai perceber que seu foco já não está mais dando certo. Você já começa a mexer no celular, as coisas já não andam. Por quê? Você está dando uma sobrecarga para o seu cérebro. Então, o correto, assim, uma coisa que poderia te ajudar nessa descarga é colocar uma coisa fácil, uma difícil, uma fácil, uma difícil, porque o seu cérebro vai entender que mesmo que você esteja trabalhando, estudando uma coisa fácil, ele vai entender aquilo como um descanso parcial da sua mente. Isso é uma coisa muito importante, porque parece outra bobeira, né? Mas se você juntar todas as bobeiras, dá uma diferença tremenda no dia a dia. E é exatamente por isso que a gente tem que começar por esses pontos. Às vezes as pessoas focam em atitudes maiores, mais significativas, mais uau, e esquecem do básico, sabe? Ainda mais com essa onda toda da pandemia, e as pessoas estão trabalhando, estudando de casa, online, está tudo muito imediato. No meu trabalho, por exemplo, é tudo para ontem, tudo para ontem, para ontem, para ontem. Então, eu imagino que com vocês também não seja diferente. As pessoas estão assim, cada vez mais tudo é para ontem. Preciso conseguir um trabalho ótimo para ontem, preciso me formar para ontem. Então, é difícil realmente não procrastinar. Entenda também que se você sabe que está fazendo a sua parte, a culpa não é só sua. Essa é a parte mais difícil, porque a gente se culpa muito. Então, tenta fazer a sua parte no sentido de equilibrar o seu dia a dia, encaixar melhor as coisas que você precisa fazer. Gente, até então, tranquilo? Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar uma opinião? Pode ligar o microfone para falar comigo. Acho que chega. Tá. Se quiser falar alguma coisa para te falar, gente. Tranquilo. Aqui, então, a gente vai dar uma continuada. Se alguém tiver alguma experiência para poder compartilhar, pode ficar à vontade, só ligar o microfone. Aqui a gente vai começar, por exemplo, a falar sobre insegurança ligada à falta de experiência. Indo de novo para aquele viés de trabalho. É importante a gente falar aqui que muitas das vezes a pessoa fala assim, eu não tenho experiência. E aí eu preciso te perguntar, o que é experiência para você? Experiência é você ter trabalhado numa coisa que você considera uma empresa sênior, algo fora da faculdade, uma carteira assinada, um estágio.
É esse tipo de experiência? Então, vamos fingir que seja. Galera, nem tudo se resume a isso, de verdade, de verdade. Antes de você chegar a esse passo do estágio, antes de você chegar nessa parte de você estar formando ou já formou e quer fazer um trainee, ou enfim, ser contratado, ser analista, você precisa valorizar as experiências que você tem hoje. Eu acho que essa imagem aqui, ela diz muito sobre isso. A pessoa, ela é uma peça maior do que ela realmente se enxerga. Você é muito mais importante do que você se enxerga. Parece um papo genérico, né? Que o coaching fala, mas você precisa parar para fazer essa pergunta aqui para você. Como é que você está valorizando as vivências que você tem hoje? Será que você, cara, eu estou me esforçando, estou a mil, estou fazendo um monte de coisa, eu faço extracurricular, eu faço iniciação científica, estou no diretório, estou na empresa júnior, estou na núcleo, estou um monte de coisa, e mesmo assim acho que estou inseguro, porque eu não tenho experiência. Caraca, e se isso não é experiência para início de carreira, é o quê? Você está ótimo, entendeu? Ah, Nath, mas eu não tenho nada disso, e agora? Faça a sua parte, corra atrás. Veja se tem algum núcleo dentro da sua faculdade que você se interesse. Com certeza vai ter um desses. Com certeza. Para o estágio, né, tem algumas empresas aí que cá entre nós, né, não é segredo para ninguém, mas cá entre nós, eles pedem mais do que eles deveriam. E na metade não usa nem tudo aquilo que eles pedem. Não usa. Então, o que é fazer a sua parte? Você procura um extracurricular que você se interesse para poder dar uma turbinada no seu currículo, para você crescer como pessoa, como profissional e suprir um pouco esse seu lado de insegurança ligado à falta de experiência. Porque muitas das vezes a pessoa entra numa faculdade e já entra louca por um estágio. Eu mesma, tá, gente? Sem julgamentos. Eu fui exatamente assim. Louca por um estágio. E aí você esquece de viver o agora, no sentido de aproveite sua experiência de faculdade, curta tudo que tem que curtir, mas com consciência de que o que você está fazendo hoje vai impactar depois. Então, procure um extracurricular para você ter o que falar com orgulho numa entrevista, para você falar, poxa, eu estava me envolvendo com esse projeto aqui, eu ajudei em tal resultado, e a pessoa vê que você está com brilho no olho de falar daquela sua experiência. É importante para você mesmo, para você perceber o que você gosta e o que você não gosta. Não sei, deve ter alguém aqui também. Se tiver, vocês me falem. Eu demorei muito tempo para poder entender o que eu queria da minha vida. Eu não me identificava com nada, sabe? Eu olhava para as pessoas assim, desde o fundamental, eu olhava para as pessoas e, nossa, aquela pessoa sabe desenhar, aquela pessoa sabe cantar, a outra sabe dançar, coisas assim. Ou até outros talentos que às vezes ficam muito mais visíveis. E eu só sabia falar. Eu não tinha problemas em me comunicar com as pessoas. E eu não achava que isso era talento nenhum, que isso não tinha nada demais. E é exatamente uma parte que a gente já comentou por aqui, que é sobre você valorizar o que você está vivendo. E é exatamente o que a gente está comentando de novo, sobre você valorizar as suas experiências, valorizar os seus talentos e o seu esforço. Porque, pela minha trajetória mesmo, gente, eu tenho 21 anos, eu sou muito nova, mas já vivi muita coisa. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Com 17 anos eu estava na Petrobras. Perdida. Perdida. Porque eu não sabia o que eu gostava. Mas é exatamente com a insegurança, eu fui com insegurança mesmo, para poder testar se eu gostava daquilo dali. E fui. Então, quando eu falo para vocês sobre extracurricular, sobre vocês procurarem o núcleo que vocês se interessam, é nesse sentido. Não é só, eu vou por causa do currículo. É para você saber qual é a sua, o que você gosta, o que você se interessa. Se você já tem isso muito claro na sua vida, ótimo, perfeito. Aproveita o seu conhecimento e coloca em algum grupo também. Participa, para você poder falar com propriedade na entrevista que você se interessou por aquela empresa, aquele cargo e por quê. Isso vai te ajudar muito. E aqui a gente tem uma última parte, já praticamente terminando o conteúdo, para deixar mais tempo para vocês fazerem perguntas. Como driblar a insegurança. A gente falou sobre alguns pontos aqui também, mas eu vou dar mais uns.
um rascunho dos seus pontos fortes e pontos limitantes. Como assim? Tem um exercício muito legal, por exemplo, eu também faço sessão com psicólogas, enfim, e é muito legal porque a gente é muito questionado sobre isso. Tem um exercício chamado exercício do espelho, onde você para poder refletir como você se enxerga e como as pessoas te enxergam também. Quando você faz um comparativo, você consegue ver qual é a sua personalidade de verdade. Então, para fazer esse primeiro exercício sozinho. Pega um dia que você está tranquilo e faça uma lista assim de 5 pontos fortes e 5 pontos limitantes. Caraca, Nath, mas isso é muita coisa. Não consigo pensar nisso tudo. Pense em 4, então, mas não deixa menos do que 4. Essa lista, gente, parece muito idiota quando a gente fala assim, vou fazer uma lista dos meus pontos fortes e limitantes. Não vai me ajudar em nada. Te ajuda em tudo. Porque uma das principais perguntas que elimina um candidato em processo seletivo de estágio me fala sobre você, quem é você, o que você já fez, o que você gosta, quais são os seus pontos a serem melhorados. Essas perguntas acabam com o candidato, porque ele simplesmente não conseguiu parar para poder pensar em si, de verdade, em como ele pode crescer nesse ponto. E aí até uma pergunta que pode ser alguma pergunta de vocês, que é: Nath, tem uma maneira certa de eu responder isso num processo seletivo de estágio? Sim e não, né? Quanto ao ponto limitante. Você não pode falar que o seu ponto limitante é uma coisa que você está teimando e não combater. Meu ponto limitante é que eu sou desorganizado, mas eu estou ótimo com isso porque já me acostumei e adaptei minha vida para não me atrapalhar tanto. Poxa, difícil. Você precisa mostrar um ponto limitante que você está conseguindo trabalhar nele. Eu estou desorganizado no momento, mas sei que isso é um ponto limitante que pode vir a me atrapalhar no futuro, então eu já estou começando a trabalhar em cima disso para que eu consiga entregar um resultado melhor e ter uma vida mais equilibrada. Então a pessoa vai ver o seu esforço. E você vai fazer esse rascunho não só para os outros, para recrutadores. Você vai fazer para si mesmo, para você poder fazer todos aqueles outros passos que a gente conversou sobre a análise do Big Five, como você pode analisar o perfil que vai aparecer para você no DISC, como é que você pode pegar e fazer como segundo plano aqui, né, um plano de ação realmente executável, ou seja, você vai pegar o seu ponto limitante, como é que a minha personalidade pode me ajudar a combater esse ponto aqui, que é um ponto que eu sei que é limitante e eu não gosto dele, eu quero mudar e estou disposto a começar o trabalho agora. Plano de ação é isso. Como é que você vai conseguir pegar o seu ponto positivo para te ajudar no ponto limitante? Você gosta de incluir seus amigos nos seus planos? Você quer e acha que incluindo um amigo, um parente, família, você consegue crescer com a ajuda deles? Ou acha que é um plano que você vai traçar e conseguir cumprir sozinho? Então, o plano de ação é basicamente sobre isso, muito relacionado ao ponto anterior aqui de pontos fortes e limitantes. E o último, que não é nada que vocês devam fazer só depois, é uma coisa que eu aconselho que todo mundo faça a todo momento. E eu digo isso, de novo, por experiência própria, porque se tem alguém aí que é muito acelerado, eu acho que vai entender, quando a gente é muito acelerado, a gente não respeita o nosso tempo. E a gente fica se comparando com as outras pessoas de, caraca, eu tô surtando aqui, tô fazendo um monte de coisa, tô surtando, e aquela pessoa, ela tá indo muito bem. Como é que eu vou conseguir fazer isso nessa plenitude? Eu não consigo. Nessa calmaria, não consigo. Então, o ponto aqui que eu queria colocar, que eu acho que é o mais importante de hoje, é isso, de respeite seu tempo sem comparações. Porque quando você tem um exemplo de vida, um exemplo de carreira, é uma coisa, porque você se espelha naquela pessoa de maneira positiva para poder ter os seus resultados. Agora, quando você se compara, você diminui as suas conquistas, diminui a sua trajetória para poder comparar com a realidade de uma pessoa que tem a vida completamente diferente da sua, porém tem os resultados que você gostaria de alcançar. E a comparação ela é ruim por causa disso, ela não é uma inspiração. Comparação é diferente de inspiração. E aí que está o pulo do gato, porque é fácil falar, né? Não se compare, que não sei o quê. Tente evitar, se você está percebendo que uma pessoa, você está comparando ela na sua cabeça, se afasta um pouco daquilo, evita buscar situações perto da pessoa que você está se comparando, para que você
tenha o seu tempo de se restabelecer e ficar saudável de novo. Procure inspirações, pessoas que te deem o que você almejar na vida sem desejar no lugar do outro. Desejar dentro da sua própria vida. Como é que eu posso conseguir aquele resultado ali da outra pessoa adaptando para a minha realidade? Porque meu jeito é totalmente diferente daquela pessoa. Como é que eu posso ter o mesmo resultado? E aí, onde você vai fazer, tudo aqui tem um porquê, tudo aqui tem um ritmo. Você vai fazer o seu ponto de pontos fortes, pontos limitantes. Você vai usando ferramentas, como ferramentas de SWOT, que é uma ferramenta que você pode ver os seus pontos fortes, fracos, o que te atrapalha no ambiente exterior, como você se atrapalha, como você se ajuda. Dê uma pesquisada sobre essas coisas, porque vai ajudar muito no seu crescimento. E aí, acredito que eu possa terminar dessa forma, deixando um espaço para vocês fazerem perguntas não só sobre insegurança, mas também sobre processo seletivo, voltado para estágio, onde vocês adaptem as perguntas para a própria realidade de vocês. E até mesmo possam compartilhar com a gente vivências e, enfim, opiniões que vocês venham a ter sobre esse conteúdo também. E agora eu deixo um espaço para vocês, eu vou até colocar aqui, parar de compartilhar minha tela, para poder conseguir ver vocês falarem comigo. Olha, começar falando. Eu acho que assim, ô Nádia, você tem que ligar seu áudio do eco. Eu acho que assim, eu acho que não tenho muita questão assim, uma pergunta específica, mas acho que eu tenho assim, acho que como todo mundo tem insegurança. Por exemplo, no momento que eu tive muita insegurança, que eu pensei em desistir, foi quando eu sou do Rio de Janeiro, eu fui estudar na UTF, né, no Paraná, e eu não conhecia exatamente ninguém. E aí, o meu primeiro semestre, eu, assim, ainda estava fazendo amigos e tudo mais, e a faculdade é super difícil, tudo super novo, e eu falei assim, meu Deus, eu quero ir embora. Quero voltar para minha casa, quero sumir daqui, porque eu não conheço ninguém, não sei me virar sozinha. Aí eu liguei para minha mãe, ela falou assim, minha filha, ninguém te obrigou a ir, se você quiser voltar, você pode voltar, você que quis isso aí para sua vida, mas se você quiser voltar, você pode voltar. Aí eu parei aquele momento, eu refleti, aí eu falei assim, né, foi minha escolha, é isso que eu quero. E aí, tipo, eu fui tentando ver as coisas com os outros olhos e foi tudo dando certo, foi tudo fluindo bem. Fui fazendo amizade, lógico que tem momentos difíceis na faculdade até hoje, mas foi um momento que eu percebi que eu realmente estava preparada para aquilo, para morar sozinha, em outro lugar, consegui me virar super bem, então essa é uma das minhas experiências de insegurança. Não, com certeza, Sofia. Obrigada por ter falado, aliás, por ter se oferecido. Gente, tá vendo? A colega compartilha com a gente uma experiência de vida dela, e muitas das vezes, quando a gente vai para um ambiente novo, principalmente muito fora de casa, e todos vocês acredito que já saibam disso, principalmente se tiveram a oportunidade de já morar separado dos pais, enfim, da família, vocês vão saber que isso te dá um bolo muito doido na cabeça, porque você tem que viver uma realidade completamente diferente da que te foi apresentada, você vai estar inseguro naquele momento, não tem como você não se sentir dessa forma. Mas o importante é você fazer exatamente como a Sofia fez. Ela teve um momento ali de um checkmate em que as pessoas deram na mão dela a escolha, onde ela poderia escolher de ela ficar e seguir e combater essa insegurança, combater esse momento de não tanta certeza, ou ela poderia voltar. Ela poderia seguir ou ela poderia voltar. E ela escolheu seguir mesmo insegura. Então, isso só dá mais um argumento para a gente quanto exatamente o que a gente falou ali no slide. De você conseguir parar e, poxa, eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo porque se eu esperar um momento perfeito que eu estou me sentindo super seguro, não vai surgir, não vai surgir. Porque é por isso que as pessoas geralmente falam que mesmo depois da faculdade, o importante é você continuar se atualizando, continuar estudando, faça curso e se interesse, porque as coisas não param ali, né? As pessoas têm essa mania de falar isso e é real, porque
a gente precisa estar em constante aprendizado, as coisas mudam, o ambiente todo muda, não adianta a gente querer mais tecnologia, um mundo mais maravilhoso e a gente não acompanhar isso. Então, o Pedro até colocou aqui, né, quando eu estava no ensino médio, não sabia o que queria de faculdade e acabei indo fazer uma que não era para mim. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Minha melhor amiga, gente, ela fez 2 anos de economia, viu que não tinha nada a ver com ela e agora está na metade do curso de ADM. Tá tudo certo e tá tudo bem. O importante é você conseguir identificar em algum momento e aceitar que você não está bem com aquela decisão que você tomou antes e que tá tudo bem você voltar atrás e trilhar outro caminho. O importante é você não ficar parado, não fique parado, não aceite uma coisa que você não está gostando. Isso é em relacionamento, isso é em carreira, em tudo. Não está gostando, não está indo mais bem por você, sai da situação e procura uma que você realmente se encaixa. Ou se você percebeu que é uma situação de insegurança e você só não está conseguindo seguir porque está com medo, mas no fundo você sabe que vai dar certo, tudo bem. Mas faça uma escolha por você. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Aqui, da Mayra. Gente, Nath, como a gente se prepara para cada empresa? O que precisamos saber? Então, quando você está no processo seletivo de estágio, é uma coisa até positiva, porque existem 2 tipos de estudo. Você pode fazer um estudo voltado para todas as empresas, que é você fazer um pitch seu, pessoal, procure saber sobre isso. Faça um pitch, que nada mais é do que você saber falar sobre você, aquela primeira pergunta de entrevista. Ah, me fale um pouco sobre você. E aí você coloca na sua cabeça para treinar antes que você tem 2 minutos, sem passar de 2 minutos, gente, pelo amor de Deus. Tem 2 minutos para poder falar sobre você. Então, procure estruturas que você vai se adaptar melhor para poder apresentar um bom pitch. Isso já vai desencadear outras perguntas muito melhor para você poder ter um desempenho melhor ali numa entrevista. E outras preparações para as empresas, por exemplo, a dica-chave, a dica mestre é você se candidatar para empresas que você realmente gosta. Porque quando a gente pega e vai para empresas que é só por ir, muitas das vezes você não consegue lidar com aquilo a longo prazo. Em algum momento vai dar errado, porque eles percebem que você não tem o brilho no olho com a empresa. Em alguma pergunta você pode deixar escapar alguma informação que poderia te destacar dos demais, principalmente numa dinâmica de grupo. Como você pode se diferenciar no meio de todo mundo? Você sabendo algo sobre a empresa que outra pessoa não sabe. Então, acredito que uma maneira boa de você se preparar seja isso. Busque sobre a empresa em LinkedIn, esteja atualizado ali no seu perfil bonitinho, se interesse pelo que você realmente está se candidatando, que eu acho que vai ser um diferencial total. Maria Vitória perguntou: Nath, como você lida com as inseguranças que você tem com você mesma sem surtar? Não lido, porque eu surto sim. A gente surta, não tem como fugir disso. Mas é engraçado falar assim, né? Eu ia falar que eu acho que a idade me trouxe isso, mas nossa, que idade? Não tem idade nenhuma. Mas é com experiência, de verdade, porque ao longo do tempo você vai vendo que o seu psicológico vai cansando de tanto você surtar. Você surta tantas vezes que a sua cabeça cansa. E aí chega um momento que você fica mais relax, você não aguenta mais. Você, tá tudo bem, você respira fundo, você aprende a sair da situação. Mas se eu pudesse te dar um conselho hoje, não se martirize tanto. Eu acho que muitos problemas ligados à insegurança acontecem por conta disso, porque a gente se cobra num extremo imensurável. Então, a gente tem cobrança de outras pessoas, de nós mesmos, e a gente surta. E é aí que o problema acontece, porque a gente não consegue lidar mais nem com a nossa própria cabeça. Então, se eu pudesse te dar um conselho sobre isso, procure maneiras de você não dar atenção para o seu martírio, que é você ficar se culpando o tempo todo. Percebeu que você está fazendo isso? Ih, vou me distrair, vou falar sobre outro assunto, vou falar com outra pessoa. Dá uma fugida ali naquele momento. Quando você estiver mais calma, você para e pensa ali, por que aquilo aconteceu? Por que eu estou mal nessa situação? E aí você para poder pensar realmente sobre isso. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o áudio também, caso não queira escrever. Vou compartilhar uma experiência minha.
Eu morava com uma amiga minha, né? E, assim, a gente sempre se deu muito bem, hoje em dia a gente se dá muito bem ainda. E a gente é muito amiga mesmo, a gente, como irmã mesmo. Só que foi uma coisa que nem você falou, tipo, fui me cobrando, me comparando, né? E me cobrando muito em relação. E aquilo foi me fazendo muito mal e acabou fazendo mal até para nossa relação, porque assim, ela estudava, ela é bem estudiosa, e aí eu vi ela estudando, sabe, de sábado, de domingo a domingo, e aí eu achava que eu também tinha que estudar de domingo a domingo. E se eu parasse um tempo para procrastinar, né? Porque tem dia que você não quer fazer nada. Aí eu estava pensando, caraca, mas eu acho que eu devia estar estudando, hein? Meu Deus. E aí eu fiquei assim, isso foi me consumindo e acabou, tipo, fazendo mal para nossa relação também. A gente deixou de morar junto e tudo mais, mas a gente se resolveu. Mas foi uma coisa que pesou bastante na minha cabeça, isso, sabe? E você acha que você aprendeu alguma coisa diferente morando com outra pessoa que não tem nada a ver com a sua família? Ai, aprende, né? Porque, querendo ou não, é outra pessoa com outra família, com outros costumes. Então, com certeza tinha coisa que eu fazia e irritava ela, ou não é nem irritar, mas não é assim que eu faço na minha casa. Então, aprendi bastante. Você tem que aprender a ter paciência, aprender a falar. Então, achei que foi uma experiência muito importante para mim. Eu morei em alojamento na minha faculdade, eu estudei na Rural, eu me formei, acho que quinta agora, olha que maravilha. E assim, muda mesmo a nossa vida, a nossa experiência é outra, né? É difícil, e a gente percebe o quanto é difícil você morar com outra pessoa que você está dividindo uma vida ali, é como se fosse um casamento temporário, um alojamento com colegas e as meninas ali e tudo mais, eu tive essa experiência também. Eu fico feliz em ouvir a sua experiência e saber que eu não fui a única, porque realmente muda bastante coisa. Mas é muito bom a gente ver que no final conseguiu aprender alguma coisa com isso. É complicado mesmo, não é fácil, mas, poxa, sendo sincera, até sinto falta. A Isadora colocou aqui. Nath, a faculdade colocou 3 semestres em um ano e eu tô ficando louca para gerir o tempo. Você tem alguma dica para me equilibrar nos estudos? Estou com 0 tempo para lazer e pesa a consciência me dar tempo para me divertir. Exatamente. A gente acha, é engraçado isso, porque a gente fala assim, eu tenho que ter tempo para mim também, mas geralmente essa atitude vem de um impulso quando você percebe que não aguenta mais. Porque todo tempo que você tiver para você fazer qualquer outra coisa que você entenda como obrigação, você vai dar prioridade para aquilo e não para o seu próprio bem-estar. Eu falo isso também até por experiência própria, porque todo momento da minha faculdade eu virei e falei assim, não, eu tenho que fazer as matérias. Aí tá com 3 períodos esse ano, Isadora. Então, preciso priorizar as matérias, preciso vivenciar isso daqui, fazer minhas obrigações, meus trabalhos e tal. E você, né? Até comentou aqui que pesa na consciência você colocar uma parte do dia para você também. Mas já parou para pensar que você se dar prioridade também deveria ser uma obrigação? Deveria ser uma obrigação. E aí, como é que você pode gerir o tempo dessa forma? Trabalhando de uma maneira inteligente. Hoje, cada vez mais, o telefone tem ficado, assim, difícil de ignorar. Você está fazendo o trabalho da faculdade, você, 5 minutinhos eu vou responder essa mensagem. E aí tá você. Você está assistindo esse conteúdo aqui e do nada você está vendo vários outros conteúdos. A gente vive na era do ontem. É exatamente esse o problema. A gente não consegue mais se concentrar em uma coisa só. A gente faz várias de uma vez. Qual é o problema disso? Você não está gerindo o seu tempo, tá? Você está se enganando, fazendo pela metade um monte de coisa de uma vez só. Tenta aquela técnica de você fazer uma coisa fácil, uma difícil, uma fácil, uma difícil. Pega um dia da semana, não para você ficar à toa, mas que você coloque uma carga de trabalho inferior comparado aos outros dias e você consiga se agradar de algum jeito. Você não precisa sair de casa para se agradar. Dentro de casa mesmo, você pode botar um filme quando você estiver prestes a dormir. Filme me ajuda a dormir. Vou ter um momento ali para mim. Vou fazer uma pipoca. Sei lá, qualquer coisa dentro de casa. Vou ler um pouquinho no intervalo do almoço aqui. Mas
a gestão do tempo ela é basicamente sobre isso, de você ver qual é o seu ritmo. Tem um Instagram que eu vou deixar aqui para vocês, que ela é muito, muito boa em organização e produtividade. Eu acho que o arroba dela é esse. Se não for exatamente esse, quando vocês colocarem organize, vai aparecer lá. Ela é muito, muito boa. Assim, não é puxando saco não, porque eu conheci ela na internet, assim como vocês vão conhecer também. Mas ela virou uma amiga muito fiel minha, porque ela fala muito sobre produtividade e organização, então ela vai te ajudar nesses pontos. Mas, assim, por cima, é muito importante você praticar esse autoconhecimento para poder entender o que cabe mais no seu dia a dia. Se você se sentir à vontade, no final aqui eu vou deixar também o meu contato de LinkedIn ou de e-mail, você pode entrar em contato comigo e a gente conversa um pouco mais sobre o que você tem no dia a dia e eu te ajudo, sem problema. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Ou a gente encerra por aqui? Como é que estamos? Acho que foi. Ninguém fez pergunta. Se ninguém tem mais pergunta, a palavra-chave é amor próprio. Tá o link aqui, o form está aqui no chat, eu vou mandar de novo, mandei amor próprio aí para vocês. Vocês confirmem os dados que vocês estão colocando, principalmente o e-mail, né? Porque se vocês botarem o e-mail errado, pode dar problema e não chegar o certificado para vocês. Qualquer problema que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente no CAEC, pelo Instagram ou pelo e-mail. Aqui também no chat. Maria Vitória, você quer falar alguma coisa? Não, gente, tudo certo. Se o senhor já passou, é só ir lá. Nath, queria agradecer por você ter aceitado o convite e ter vindo aqui. Pelo menos eu adorei. Acho que todo mundo também adorou. E é isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela de novo aqui enquanto vocês vão saindo. Eu vou deixar o meu contato para quem quiser trocar uma conversa depois. Pode ficar à vontade. E obrigada a vocês. Queria eu ter aparecido, a minha câmera deu ruim, mas tudo bem, sem problemas. Valeu, pessoal. Mais uma vez, Nath, muito obrigada. O Kaique agradece imensamente. O que você precisar da gente, a gente também está aqui. E muito obrigada. Um ótimo sábado para todo mundo aí, galera. Beijo, beijo.